Nosso papo de hoje é Sérgio Mena Barreto, que há 21 anos é presidente executivo da Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, que é um fenômeno de mercado nos dias de hoje. Um pouco mais de 10% do total de farmácias brasileiras, responde por quase a metade do faturamento do setor. O tema principal da nossa conversa será outro fenômeno, o número explosivo de testes de diagnóstico da Covid feita pelas farmácias, e particularmente pelas lojas da Abrafarma, que fizeram nada menos que 284 mil testagens entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, e a coisa vai longe. Mas antes de falarmos sobre esse boom de testagens, que reflete a transmissibilidade excepcional dessa segunda onda da Covid, eu queria pedir a você, Sérgio, um resumido raio-x do desempenho da Abrafarma em tempos de pandemia. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Arnaldo, todo mundo aí da ABC Farma. Tem um grande carinho aí. Você, Arnaldo, pessoalmente, também pela ABC Farma, entidade co-irmã. Meu abraço ao Pedro, né, a todo mundo aí que conduz essa entidade, que a gente tem um carinho enorme. Bom, a Abrafarma, em 2021, a gente não fechou ainda o ano, mas a gente está com um preview, né, a gente deve ter fechado com 67 bilhões de faturamento, pouco mais de 67 bilhões, crescimento em torno de 16%. Foi um ano muito bom. 2020 a gente sofreu mais, porque cidades fecharam, e as redes da Abrafarma, nossas lojas estão muito mais localizadas em centros comerciais, shopping centers, locais de grande trânsito de pessoas, né? E aquela época que o Brasil ficou fechado em 2020, muitas cidades ficaram fechadas, o volume de atendimento diminuiu muito nas redes. E 21 voltou ao normal, a gente está praticamente agora com vida normal, abrimos 520 lojas, né, no ano passado, mesmo na pandemia, e pretendemos esse ano abrir 800 lojas em 2022. Utilizamos um ótimo protocolo, perdemos poucas pessoas, poucos afastamentos, né, que era o nosso grande medo. Eu acho que eu te contei isso numa entrevista, né, Arnaldo? A gente tinha visto o que tinha acontecido na Itália, e na Itália muitas farmácias tinham fechado no começo da pandemia, porque não tinha, as pessoas ficavam doentes, tinham que fechar a farmácia, não tinha que atender. E aqui a gente criou todo um protocolo para evitar isso, e fomos muito bem sucedidos. Estamos saindo, a Abrafarma completou 30 anos, né? Está completando 30 anos de fundação. Sim, e eu acho exatamente, independente de a gente estar vivendo esse momento ruim, assim, eu acho que assim, é um ano marcante para a gente, por 30 anos, pelo que a farmácia brasileira se transformou, e também por a gente ter saído muito bem na pandemia, né? Então, a gente estava lá na frente da guerra, até hoje estamos na linha de frente da guerra, e está indo tudo bem. E nessa verdadeira epidemia de doenças respiratórias, incluindo o Covid e a nova influenza, essa explosão de remédios antigripais afetou também as farmácias da Abrafarma em termos de falta de produto? Olha, não tivemos falta. Na verdade, a gente pode considerar que teve perda de vendas, né? Porque, na verdade, assim, a gente está vivendo a tempestade perfeita, né? Então, veio dezembro, junto uma síndrome gripal que a gente não aguardava, não esperava por ela de jeito nenhum, e junto com a volta da Covid, ou seja, mais uma onda da Covid. Me lembro muito bem, no dia 15 de dezembro, eu vi uma matéria, acho que foi no Globo, em algum veículo, e eu mandei no WhatsApp dos nossos diretores, olha, como estão os estoques? Né? Mandei no dia 15 isso era um pouco antes das férias, né? E você sabe que a indústria, de um modo geral, faz recesso, né? De 20 de dezembro até 10, 15 de janeiro. Então, vi essa matéria, disse, olha, essa gripe vai tomar conta do Brasil. Como estão os estoques? Prepare os estoques. Mandei isso no grupo do WhatsApp do dia 15, e em seguida o mundo, ou seja, veio a tempestade perfeita. Então a gente começou a ver uma enxurrada de cliente na loja, parecia muito março de 2020, sabe? Muita gente atrás de antigripal, e essa é uma gripe, Arnaldo, que é uma gripe um pouco diferente, essa H3N2. Ela não se resolve com o Tamiflu. A gente está vendo muito médico prescrevendo antibiótico. Então, foi uma coisa que a gente fica inesperado. Dezembro não é um mês de vender tanto antibiótico, né? Vende, mas não é tanto quanto março, abril, maio, junho, que é a época da síndrome respiratória clássica, né, no país.
Então, a gente viu uma corrida por antibióticos, a gente viu uma corrida por vitamina, a gente viu uma corrida por antigripal, descongestionante nasal, uma loucura. Nossos CDs estavam abastecidos, a gente, óbvio, desovou tudo nas lojas, né? Mas, se tivesse mais, tinha vendido mais. Mas você, no ano passado, eu fiz uma entrevista com você, você ia fazer uma palestra logo depois, com esse tema, acho que 50 anos em um, uma coisa assim. Você lembra que você previu que íamos antecipar mudanças que estavam previstas para o varejo? 5 anos, isso mesmo. Sobretudo na área de digitalização, né? E exato. Como é que você desenha essas mudanças que já ocorreram nessa área, nas farmácias? Já ocorreram. Estamos aqui, assim, a gente, óbvio, quem estava mais preparado, está utilizando os benefícios de estar preparado. Para ter uma ideia, venda online, a gente vendia 500 milhões por ano. Isso passou para 1 bilhão, 1 bilhão e 600, agora até novembro a gente estava com 2 bilhões e 700. Ou seja, mais de 4 vezes. Isso dá o quê? Quantos por cento isso? 4 vezes o crescimento. Né? A gente multiplicou por 4 aquilo que a gente fazia no e-commerce. E você sabe que o ticket médio no e-commerce ele é muito maior, né, do que o ticket presencial. A gente tem lá o valor por unidade na Abrafarma, unidade, não ticket, unidade é R$23. No e-commerce é 32, é 40% maior. Então, a quem já vinha se preparando, já tinha montado o sistema logístico, aplicativo, e tinha mudado os processos, se saiu muito bem. A gente, sabe, a performance das grandes redes na Abrafarma é uma coisa invejável. Eu acho que a gente não tem país nenhum no mundo com o que a gente está fazendo aqui, né? Para a farmácia é totalmente informatizada, up-to-date, né? A gente, dark stores, a gente tem loja que não está aberta ao público, serve só como um hub de entrega. A gente tem várias redes, já tem dark stores no Brasil, uma coisa que a gente só via no exterior, né? Omnichannel, click to collect, ou seja, todo esse mecanismo que o cliente se acostumou, a grande rede já está praticando. Vamos falar sobre esse hub de saúde, né, que as farmácias se transformaram, mas antes já vou entrar no campo da testagem. São números impressionantes. Você confirma esse número já ampliou de 284 mil testagens. Isso foi até dia 2 de janeiro, né? Praticamente menos de uma semana, final de dezembro para janeiro. Agora você tem algum número atualizado? Tenho. A gente teve o pico da Covid de março a maio de 2021. A gente fazia 360, 380 mil testes por semana. À medida que a vacinação foi avançando e as pessoas foram... E tudo foi melhorando, né? Então, o número de testagens foi baixando. A gente chegou em novembro, Arnaldo, com 80, 90, 100 mil testes por semana. Ou seja, muito diferente do pico de 360, 380. E uma taxa de positivo de 7. Aí veio a tempestade perfeita de dezembro, que eu estava falando para você antes. Ou seja, saiu de 100 mil para 150, 200, 283, foi a última semana de dezembro. E agora o preview de 3 a 9 de janeiro, nós estamos com 430 mil testes. Nossa, se esse número se confirmar, é o maior número em toda a pandemia, né? Maior do que qualquer semana que a gente já teve. E o pior, índice positivo, né? O índice positivo também piorou bastante. Eu vi um número aqui de 22 mil para 94.500. Não sei em que período foi isso, esse salto vertiginoso de positivos, né? A gente vinha em maio, o maior índice lá tinha sido 26, 25% de positivo. Aí veio diminuindo a quantidade de testes, o positivo também veio caindo. A gente chegou em novembro, final de novembro, 7% de positivo. Depois foi para 10, foi para 15, foi para 20, 26. Agora a gente está com a taxa de 33% de positivo. 1 em cada 3 testes testam positivo. Rio de Janeiro, muito mais, hein? É o preview, tá? 3 a 9, e Rio de Janeiro está em torno de 36% de positivo. O Rio é um centro da coisa. Já foi pior, viu? O Rio de Janeiro estava dando 49% semana passada. Ou seja, 1 em cada 2 testava positivo. Uma curiosidade, isso quer dizer, como o teste é feito dentro da farmácia, dizer que esses milhares de contaminados estão dentro das farmácias. Isso, de alguma maneira, causa algum sobressalto na equipe, na direção? Houve alguma consequência prática disso para os funcionários?
Não, a gente adotou desde o início da pandemia um protocolo muito claro, né? Então, o farmacêutico se acostumou com tudo isso, né? São os guerreiros, né? A gente tem toda vida que eu tenho, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de aplaudir, eu aplaudo essa equipe. Não fecharam nem um dia, né? Nem um dia. Não perdemos a equipe. A gente tinha muito medo, Arnaldo, no início da pandemia, acontecer como aconteceu na Itália. Estava falando. Em Itália, o pessoal começou a ficar doente e fechou a farmácia. Aqui a gente criou um protocolo logo no início, a gente passou muito bem esses 2 anos com esse protocolo, e assim, você faz um teste, tem toda até entrar o próximo cliente, tem toda uma higienização, o farmacêutico usa o protocolo, então assim, a gente não teve afastamento mais do que nós imaginávamos que íamos ter, está muito na linha com outros setores. Nosso problema hoje é grávida, porque tem uma lei que foi aprovada no início da pandemia que dizia que a grávida tem que se afastar, e não tinha previsão de vacina, lembra? Naquela época não tinha vacina. Sim, claro. Então o Congresso foi lá e aprovou uma lei dizendo afasta a grávida. E não tem uma regra de retorno para ela. Né? Mas são poucas, né? São poucas, né? Colaboradores. Muitas, eu tenho milhares de afastadas. Né? Porque 70% do meu quadro é mulher, né? A gente trabalha basicamente com mulher na farmácia. E, óbvio, está todo mundo na idade aí de constituir família. Então, a gente tem... O último levantamento que a gente fez estava em torno de 6 mil afastamentos. É muita gente, né? Nós temos um quadro de 180 mil pessoas. Então, esse é um problema. E, de um modo geral, a gente não teve problema de doença exagerada. E agora a gente assim está dando a sorte que essa pandemia, essa onda Ômicron aí, pega mais, mas ela é menos grave, aparentemente. Claro. Agora, Sérgio, você, se não me engano, vocês oferecem o teste para o cliente em 3 mil e poucas das 8 mil farmácias, é isso mesmo? Esse é o universo? Não, hoje a gente já faz em quase 5 mil lojas. 5 mil lojas. Muito bem. Que lojas que podem fazer e outras que não podem? Existem as que não podem fazer, por algum motivo... ou administrativo, ou técnico, ou sanitário, existe? Não. Das nossas 8.600 farmácias, nós temos salas de serviços farmacêuticos em 6 mil, aproximadamente. Então, óbvio, onde que são essas? Onde a gente tem salas de serviços farmacêuticos, a gente oferece o serviço. A gente não pode oferecer o serviço onde não tem sala. Então, a ideia era ter cada loja da Abrafarma ter uma sala de serviço farmacêutico. Sim, esse será o ideal. Esse é o ideal. Mas tem local como shopping, que não cabe. Sim. Às vezes a loja é menor do que a média. Então, a gente gostaria de ter sempre... Se a gente tivesse 100% de salas, lojas com salas, certamente estaria fazendo esse serviço em todas as salas. Agora, Sérgio, vocês compram os testes da indústria, presumo eu, né? Sim. E vocês disputam essa compra com outros agentes de mercado poderosos também. Como é que é feita essa aquisição de matéria-prima para o teste? Funciona muito bem. Assim, hoje a gente tem uma situação muito diferente do início da pandemia. No início da pandemia não tinha teste. Praticamente os primeiros kits eram aqueles vindos da China, né? A qualidade era péssima, né? Então você tinha 20%, 30% de falso positivo, falso negativo. Mas, à medida que o tempo foi passando, os grandes players do mercado, ou seja, os fabricantes de testes de point of care, entraram nesse setor. Então, hoje a gente tem grandes fabricantes, né, enormes fabricantes mesmo. Então, a gente não tem absolutamente problema de fornecimento. São nacionais, Sérgio? Multinacionais e também nacionais. Que estão aqui no Brasil, né? Claro, operam no Brasil, mas são grandes companhias. E a gente também, ao longo do tempo, uma coisa que aconteceu muito interessante foi que a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL, criou um protocolo de garantia dos kits. Então, todo fabricante envia kits para a CBDL, eles têm um programa de acreditação disso, né? E hoje em dia, Arnaldo, a gente tem um teste com altíssimo grau de acuracidade. Tanto é que, no início, até o PCR ainda é o padrão ouro. Mas o antígeno virou lugar comum. Hoje, eu acho que 98% de tudo que se testa no Brasil é antígeno. É um teste bom, alta qualidade. Sai na hora. 15 minutos.
Um nível de... Se você utilizar a janela correta, o protocolo correto, ele tem um altíssimo nível de acuracidade. Né? Então, assim, virou um padrão, praticamente, hoje no Brasil. O teste antígeno, que é o teste nasal, para ser bem popular, que é desagradável, você enfia uma haste no nariz, mas é rápido, não é tão insuportável como querem desenhar, e é, como você diz, o resultado saiu em 3 minutos para mim, 4 minutos, já com o laudo pronto, né? Uma drogaria São Paulo. E foi muito eficiente. Então, esse teste, hoje, é o teste preferencial das farmácias, é isso? É padrão, basicamente. A gente 95%, 96% do teste é antígeno, e a gente só tem 4%, 5% ali de anticorpos, que era o teste tradicional que a gente oferecia. Esse é o PCR, né? Você está falando? Não. Não. PCR é um outro. O PCR também usa o nariz, né? Mas o PCR ele tem um grau de acuracidade muito maior. Não é que seja acuracidade. Ele, para confirmação, ele é mais o padrão ouro. É o que se usa em um hospital. Então, você chegou lá, está com sintoma. Você vai na farmácia, deu positivo no antígeno, olha, nem discute, é positivo mesmo. Agora, você vai para o hospital, piorou o quadro, o médico quer saber, ele vai tomar uma decisão se vai te internar, vai te mandar para a UTI, não. Ele faz um PCR confirmatório para ter a certeza, né? Mas o antígeno, o antígeno hoje em dia ele tem praticamente a mesma qualidade, o mesmo nível de eficiência do PCR. Mas o PCR ainda é o padrão ouro, é o teste que confirma realmente, oficialmente, digamos, a condição. O preço do antígeno é bastante inferior ao do PCR, né? Muito mais baixo. O PCR leva 2, 3, 5 dias para sair. O antígeno sai 15 minutos, muito popular. Hoje em dia, praticamente o preço caiu a quase a metade do que era no começo da pandemia. Você tem mais oferta. R$90. Hoje é R$90, em média. Todo dia, exatamente. R$90. Mas no início da pandemia era 170. Ele chegava no Brasil a $20, 20 e poucos dólares. Então, assim, chegava muito caro no Brasil, até porque não tinha muitos fornecedores. Né? Agora, Sérgio, só para orientar farmácias eventuais que estão nos vendo e que ainda não oferecem o teste. Quem é que pode aplicar o teste? Tem que ser farmacêutico? Farmacêutico. A regra é muito clara. O teste ele é aplicado por um profissional farmacêutico. Todos os resultados têm que ser enviados para o Ministério da Saúde. Então, tudo que a gente faz na farmácia manda para o Ministério. Então, esses dados que a gente tem, quase 13 milhões de testes que a gente já realizou, está tudo na base do governo, vai para o Ministério da Saúde, segue uma anamnese padrão, a gente criou um protocolo em cima do protocolo do Ministério da Saúde, tem perguntas, você fez um teste na drogaria de São Paulo, você citou, certamente o farmacêutico fez uma série de perguntas sobre sintomas, sobre se você se expôs. Aquela anamnese ali, Arnaldo, é padrão, a gente usa o mesmo roteiro que o Ministério da Saúde preconiza. Então, a gente é tudo padronizado e é o profissional farmacêutico habilitado para fazer isso. Com a tua sensibilidade, a tua experiência no mercado farma, embora você não tenha, como nenhum de nós, qualquer experiência com pandemias, é a primeira vez que a gente tem isso aí, desde a gripe espanhola, em 1915, não temos outra a esse nível, né, de comoção social. Pela tua sensibilidade, isso vai durar o ano inteiro, essa procura por testes, por exemplo, vai até o fim do ano? Me parece que essa pandemia, assim, a gente está talvez na última rodada dela, né? Assim, o vírus ele tenta sobreviver e ele sobrevive como? Não matando o hospedeiro. Para mim, alguém disse essa frase, eu gostei muito boa essa imagem. O vírus ganhou da gente, tanto é que a gente, infelizmente, teve 600 mil mortes no Brasil. Mas agora o ser humano está voltando a ganhar do vírus, né? Então, ele está mais fraco, mas ele tenta sobreviver. Esse vírus vai virar uma endemia, né? Ele vai virar uma gripe que a gente vai ter que se vacinar todo ano para não ter agravos, né? Então, a tendência disso é isso. Mas eu acho que uma grande coisa que a gente pode pensar, viu, Arnaldo, nessa rodada aí de aprendizado com a Covid, é assim, a farmácia pode fazer muito mais. A farmácia pode sim, é isso mesmo, pode sim ser a porta de entrada do sistema de saúde, pode sim ser aquela que faz triagem, faz vacina,
assim, a gente está provando com a Covid-19 que a gente pode ter, sim, 30, 40 testes rápidos na farmácia. A gente pode ir muito além do que a gente faz, né? Então, acho que esse é o o grande aprendizado. Você disse bem, você nunca passou por uma pandemia antes. Realmente, nós nunca passamos. Esse ano tem sido de grande aprendizado. Mas uma coisa que a gente tem aprendido é tudo aquilo que a gente pregava desde 2015, com a aprovação da Lei 3021 lá em 2014, todo o nosso programa de assistência farmacêutica avançada que a gente criou, toda a qualificação, né? A gente teve que fazer uma evangelização, como eu comento com o Cassiano, com os farmacêuticos, nossos diretores. Gente, a farmácia pode ter um outro papel. Você olha 5 anos atrás, Arnaldo, isso seria impossível fazer na farmácia, né? Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo, a pandemia está como sendo uma pós-graduação, né? Eu diria, uma confirmação das nossas possibilidades, né? Eu diria que esse teste foi um teste para as farmácias, né, para saber se estavam capacitadas, e a grande maioria, claro que há algumas que, pelo próprio gerenciamento equivocado ou insuficiente, não tem ainda essa expertise, mas a grande maioria pode oferecer serviços como esse, poupando. Você já imaginou, se não fizesse o teste em farmácia, como estariam hoje os já sobrecarregados postos de saúde? Você não conseguia passar. Estaria tudo muito mais sobrecarregado do que está no momento, né? Eu acho que, assim, a gente deu uma contribuição, está dando uma contribuição, não tem preço a contribuição que a farmácia está dando nessa pandemia para o país, para a sociedade, e a prova, sim, que a gente pode fazer muito mais. Para a gente terminar, Sérgio, esse papo muito bacana, você tem alguma previsão, alguma expectativa para este ano, em termos de tudo, mercadológico, de marketing, sanitário, como é que você vê este ano? Olha, nós continuamos de vento em popa, né? Abrimos 530 lojas, pouco mais de 530 lojas no ano passado, vamos abrir 800 esse ano. Continuamos, esse é um ano também que a Anvisa deve voltar ao tema de teste rápido, né? Ou seja, tem 2 consultas em andamento, a 711 e a 712. Eu queria perguntar por isso. Eu acho que é um ano que volta esse tema e a gente está mais do que já provou que é possível. E é um ano de novas possibilidades, sabe? O consumidor que está saindo dessa pandemia também, o paciente, você vê que ele é mais consciente, né? Mais voltado para o sistema imunológico. Cresceram, Arnaldo, os números de consumo de medicamento de uso contínuo, né? Você sabe que, tradicionalmente, 50% dos pacientes abandonam o tratamento depois de 6 meses. Se a gente voltou a ter uma adesão ao tratamento de parte desses pacientes, isso vai resultar no futuro no paciente, numa pessoa mais saudável, que vai viver mais, que vai gerenciar melhor sua doença, né? É tudo que a gente, assim, sempre preconizou, sempre defendeu, né? Adesão ao tratamento, cuidado, autocuidado, né? Usar bem o MIP. Eu acho que todo mundo meio que está saindo melhor dessa pandemia. E a farmácia, se puder aproveitar, né? Vai poder aproveitar essa onda. Um dos subtemas mais discutidos hoje é a questão do autoteste, né? O Ministério da Saúde é favorável, que até me surpreendeu, né? Porque quando se fala em testar a doença, tratar, não é com eles, mas eles aprovaram isso. Você vê algum inconveniente nesses autotestes? Vai criar um hábito para as pessoas mais incomodadas fazer 10 testes por semana, e isso não é bom para o próprio Estado, né? Como é que você vê isso? Nós somos favoráveis. Eu acho que a gente ganha a guerra numa pandemia como essa quando o cidadão faz autocuidado, autogestão. Então, nós somos favoráveis. O único cuidado que a gente tem que ter é a regulamentação ser bem feita. Que o que a gente viu também no começo da pandemia era qualquer pessoa. Eu não sei contar quantas ligações, mensagens no WhatsApp eu recebi. Olha, cunhado da minha amiga está trazendo teste da China. Então, a gente não pode voltar a essa época, né? De 30% de falso positivo, 25% de falso negativo. Então, essa regulamentação tem que ser bem feita. Eu acho que esse é o grande... A Anvisa está preocupada com razão em fazer a regulamentação bem feita. Porque o paciente em casa, óbvio, ele vai seguir o protocolo próprio, tem que ser bem instruído, né, para fazer isso bem feito. E um teste como esse não serve, por exemplo, para viajar de avião,
não serve para algumas coisas. Mas ele é muito bom para que a pessoa se auto-isole, para que a pessoa tenha mais autocuidado. Então, isso, acho que qualquer arma que seja bem-vinda, seja que a gente consiga colocar na mão do cidadão para ele cuidar dele, dos que estão ao redor, nesse sentimento comunitário de cuidar um dos outros, qualquer uma dessas armas é bem-vinda. Desde que seja, então, bem regulamentada, a venda na farmácia, que é o local que é para vender uma coisa como essa, não num xing-ling da vida. E eu acho que é uma coisa que é interessante para o Brasil. Para terminar mesmo, Sérgio, a Abrafarma talvez seja a entidade do varejo que mais ressalta a questão, tem vários nomes, assistência farmacêutica, cuidado farmacêutico, hub de saúde, e etc, etc. Todo mundo está empenhado nisso, mas eu confesso a você que, como membro honorário desse mercado, eu ainda não vejo evolução nisso, não vejo ainda esse serviço. Eu sei que você procura e tal, em algumas lojas. Você, de fato, vê nisso o futuro da farmácia? Sim, já temos muito, avançou muito o serviço. Obviamente, a gente está passando por uma mudança de mentalidade, não, mudança de cultura, mas hoje em dia a gente já vê muito, bastante mesmo. Eu gosto de contar muito um caso que acontece vizinho a Belo Horizonte. Já contei na outra entrevista, mas eu não contei. As pessoas que estão assistindo que não tiveram visto vão ver. Tem uma farmacêutica numa farmácia da Drogaria Araújo, nossa associada, num posto de gasolina próximo a Belo Horizonte. Fica numa das cidades próximas a Belo Horizonte. Todo caminhoneiro que para na farmácia para comprar Viagra, ela oferece um teste de HIV e oferece um teste de sífilis. Arnaldo, que essa farmacêutica já encaminhou de testados positivos para um posto de saúde, uma pessoa dessa jamais iria no UBS fazer um teste de sífilis, fazer um teste de HIV. Imagina quantas vidas ela está salvando. Então, esse é o exemplo mais clássico que eu posso te dar da importância disso. É um exemplo radical, né? Radical, e é real, é real. E assim como essa farmacêutica, existem muitos. Agora, na pandemia, eu usei em muitas palestras uma cena gravada numa câmara de segurança dentro de uma Pague Menos, em Goiás. Chega uma senhora para fazer um teste de Covid-19 com a filha. A senhora faz o teste e passa mal dentro da sala de serviço farmacêutico. Ela tem uma parada cardíaca dentro da loja, Arnaldo. A farmacêutica colocou a paciente no chão, fez toda a massagem cardiorrespiratória para ressuscitar aquela senhora, uma senhora de 83 anos. Você vê no sistema de segurança da loja, a filha volta e a filha está desesperada no telefone, ligando para o SAMU para tentar uma ambulância para trazer a mãe. Sim. Final da história, a farmacêutica conseguiu fazer a paciente voltar à vida. A paciente foi internada, ficou alguns dias internada. Depois a filha dela voltou na loja para agradecer. Tem um depoimento. Isso saiu no G1, tá? Houve uma matéria. E a filha dizendo: olha, a farmacêutica salvou minha mãe. Arnaldo, isso não tem preço. Não tem preço ter uma sala de serviços montada com uma profissional que sabe da sua capacidade, do seu potencial. Não tem preço oferecer seu local que a gente... Só isso já justifica, né, a assistência farmacêutica. Só isso já pagou todo e qualquer estresse que essa farmácia tenha tido em montar essa sala. Né? Não tem preço. Né? Muito bem. Sérgio, muito obrigado, viu? Você é sempre brilhante. Muito obrigado por sua participação aqui. Muito bem. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Um grande ano para vocês, viu? Grande ano para nós. Eu tenho um mantra para 2022. Vamos fazer desse ano um ano extraordinário. Um ano extraordinário. Isso para vocês é um pleonasmo, né? Com todo ano é extraordinário para vocês, mas... mas vamos fazer desse ano um ano extraordinário. Vale a ênfase minha aqui, tá bom? Obrigado, Sérgio. Um abraço, obrigado. Obrigado.